Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Um texto muito bonito e eu quero pensar nesse texto nessa noite. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, do verso 1. Na verdade, não vamos ler até o verso 37, não, até o verso 30. Quase todo o capítulo, mas do 1 ao 30. Achou o texto? Fique em pé, por favor. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, do verso 1 ao verso 30. Palavra do Senhor, para nós pensarmos aqui nessa noite. Preste atenção na história que esse texto bíblico nos narra nessa noite. Diz assim a santa palavra do Senhor. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então, vieram alguns... O som está saindo, irmãos? Para mim aqui está estranho. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em En-Gedi. Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo, de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus,
e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se juntaram no vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te bendizemos pela tua palavra, e após lida, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração, derrame graça nas nossas vidas, nos oriente, nos fortaleça, nos capacite. Esse texto é riquíssimo, ó Deus, e por ler aqui uma extensão grande de versículos, eu não vou ter como expor versículo a versículo nessa noite, mas caberia aqui uma exposição de todo esse capítulo, verso a verso, percebendo, ó Deus, o quanto o Senhor é gracioso na vida do teu povo. Mas nós vamos extrair aqui alguns princípios nessa noite, pelo tempo que temos, e eu quero pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, que irmãos que chegaram aqui nessa noite com algum tipo de dúvida, com alguma angústia, com alguma luta pela qual estão passando, que a palavra do Senhor seja conforto e consolo. Pai, hoje pela manhã ouvimos a mensagem claramente sendo dito que se o Senhor nos dá pastores e dá dons a esses pastores, eles falam de uma forma a ser bênção, a ter autoridade sobre a vida dos irmãos. Isso não é desses pastores, é do Senhor. E portanto a glória pertence ao Senhor. E nós queremos meditar nessa noite debaixo dessa palavra. Senhor, não é para o homem, não é para a glória do homem, não é na habilidade do homem que estamos aqui nessa noite. Nós estamos, ó Deus, confiados que o Senhor haverá de pastorear a tua igreja mais uma vez, como o Senhor tem feito. Portanto, fala ao nosso coração nessa noite, abençoa a tua igreja, dá resposta aos corações aqui nessa noite, dá libertação ao teu povo. Abençoa a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, os que estão aqui assistindo, nesse momento aqui estão presentes, os que estão acompanhando pela internet, seja a tua bênção sobre nós. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu ainda estou com dificuldade no som aqui, foi mexendo, melhorou, depois, só ver aí se está saindo legal, Mateus. E outra coisa, eu estou precisando de uma água aqui também, irmãos. Estou sem água aqui. Quero pensar com os irmãos aqui nessa noite sobre o seguinte tema, e pensar aqui rapidamente com vocês, dentro desse grande capítulo que temos aqui para pensar nessa noite, sobre a seguinte perspectiva: aprendendo o princípio da dependência. Se você gosta de anotar temas de sermão, o tema que eu quero compartilhar com você nessa noite é aprendendo o princípio da dependência. Essa história é uma história muito conhecida. Essa é uma história das histórias bíblicas que animam o nosso coração. Essa história é uma história que aconteceu quando o reino de Israel estava dividido entre Reino do Norte, que recebeu o nome de Reino de Israel, e Reino do Sul, que recebeu o nome de Reino de Judá. Obrigado, Léo. Muito obrigado, meu irmão. Que recebeu o nome de Reino de Judá.
O Reino do Sul teve uma característica, e essa característica foi que, por promessa de Deus a Davi, no Reino do Sul não houve um momento em que houvesse um rei, que governasse um rei que não fosse descendente do rei Davi. E essa característica marcou os reis e os reinados que passaram pelo Reinado do Sul, o Reino de Judá, que teve como sede ali Jerusalém, e que permaneceu assim até a época que foi levado para o cativeiro babilônico. Aliás, uma informação importante para você ao ler a Bíblia: o livro de 2 Crônicas é um livro que para nós ele é muito importante, porque ele é um livro que foi escrito quando eles voltam do cativeiro babilônico. Porque quando eles estão voltando do cativeiro, os líderes da nação que está voltando ali daquele cativeiro babilônico, depois de 70 anos, eles entendem que é preciso recontar a história para os mais novos, é preciso resgatar as origens, é preciso relembrar histórias importantes que fizeram aquele povo ser aquele povo e rememorar a identidade daquela nação. E é por isso que nós temos aqui essa história que só aparece aqui em 2 Crônicas. Essa história vivida pela nação do Reino do Sul, do Reino de Judá, da capital Jerusalém, na época do reinado de Josafá. Há algumas informações importantes sobre Josafá que também eu não posso deixar de passar e contar para você. Josafá foi o rei que veio depois do seu pai, o rei Asa, e tanto o rei Asa quanto Josafá, a Bíblia diz que eles foram reis retos, que obedeceram a palavra do Senhor. Josafá reinou no período que você vai saber que período é. Um período em que no reino do norte, reino de Israel, estava um outro rei que nós conhecemos bem, o rei Acabe e sua esposa Jezabel. E durante o reinado de Acabe no norte, no sul, Josafá, e enquanto no norte o povo estava completamente longe dos caminhos do Senhor, e Deus levantou um profeta lá, que é o profeta Elias, no reino do sul, Deus levantou um homem temente a Deus, e esse homem foi Josafá. Mas Josafá tem algumas coisas interessantes antes de entrar nos tópicos aqui. Josafá ele traz lições para nós, para a nossa vida. Uma dessas lições é que Josafá, ali como rei do sul, teve um momento em que ele entendeu que ele deveria fazer aliança com o reino do norte, talvez numa tentativa até sincera do seu coração de resgatar aquele reino dividido, e Deus criticou Josafá duramente. Não vai fazer aliança com quem desobedece a Deus. Aqui, irmãos, não é nem tema do meu sermão aqui não, mas preste atenção com quem você faz aliança. Preste atenção com quem você faz aliança na sua vida. Porque você pode achar que está fazendo alguma coisa extraordinária e Deus profundamente entristecido com você, porque Deus critica Josafá e só não tira Josafá do trono antes, porque Deus olha para o coração de Josafá e diz, por causa do seu coração, Josafá, ser um homem temente e reto, você não vai perder o trono. Mas mesmo assim, Josafá teve problemas lá na frente, por conta dessas alianças com o reino do norte, que ele não deveria ter feito. Mas aqui no capítulo 20, a história que nós estamos estudando nessa noite, é uma história de um momento em que o reino do sul vai enfrentar uma adversidade. A adversidade é que inimigos se juntam, e se juntam de forma numerosa para ir contra Jerusalém, para ir contra o reino de Judá. Eu quero meditar com você nessa noite, aprendendo o princípio da dependência. Por que eu estou pensando nessa temática com você aqui, meu querido irmão, minha querida irmã? Nós acabamos de ingressar em 2026, ainda estamos nos primeiros passos, acabamos de entrar no mês de fevereiro, hoje é dia 1º de fevereiro de 2026, e sem sombra de dúvida, nessa estrutura que nós temos do tempo, dos anos, né, que repetem os meses, passa-se ano e a gente volta lá para os meses, para o começo, nós às vezes fazemos planos, nós sonhamos coisas novas, nós fazemos agendamentos de coisas para as nossas vidas, nós traçamos metas, eu tenho as minhas metas traçadas para 2026, imagino que você também as tenha, mas que tal nós pensarmos e lembrarmos que tudo isso deve ser vivido na dependência de Deus, aprendendo o princípio da dependência. Qual é o primeiro princípio da dependência, irmãos? A primeira coisa que eu vejo aqui é como eles pediram socorro. Se você pega aqui esse texto, você vai ter um versículo que a gente chama de chave hermenêutica para entender todo o texto. A chave hermenêutica para entender todo o texto está lá no versículo 6, que diz assim, olha lá, verso 4, diz assim, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Judá
se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Princípio da dependência, como eles pediram socorro. Agora veja do verso 6 ao verso 12. E disse, aqui nós temos o registro da oração de Josafá. E disse Josafá: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo, de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, dos montes Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Verso 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Meu querido irmão, a oração de Josafá é uma linda oração para fazermos em 2026. Os nossos olhos estão postos em ti. Aprendendo o princípio da dependência. Primeiro princípio, eles pediram socorro, eles pediram auxílio. E como eles pediram socorro me chama a atenção. Veja, aqui está um rei. Aqui está um rei com toda a sua estrutura de reino. Aqui está um rei com toda a estrutura de um reino que já era um reino antigo nos dias de Josafá, com seus exércitos, com seus armamentos, com a sua economia, com as suas condições ali. Mesmo depois da ruptura, o reino do sul tinha ali uma estrutura. Ele percebe os inimigos se juntando, vê que são numerosos. E o rei Josafá dá uma ordem: olha, nós vamos precisar pedir auxílio, nós vamos precisar pedir socorro. E é uma das cenas mais bonitas, a nação se reúne. E aí o rei se coloca para falar, e ele não vai falar ao povo, ele vai falar com Deus. Ele não vai trazer um discurso de coach para o povo. Olha, a gente consegue, igual do filme 300, né? Cada um pega 10 aí e a gente vence. Vamos lá, vocês são campeões. Vamos cantar a música. Campeão, vencedor, Deus da asa, faz teu voo. Cuidado. Cuidado. Aliás, deixa eu abrir um parêntese aqui. Parabéns aí, Silas, pela música que cantou aí, né? Quando fala assim, Jesus pagou um alto preço. Porque eu acho magnífico quando a gente canta a música do jeito certo, da teologia. Porque quando a gente fala, Jesus pagou o alto preço, é porque do outro jeito que canta, como assim, eu nunca saberei o preço. Eu sei o preço, está na cruz do Calvário, a morte de Cristo. Como é que eu nunca saberei o preço? Parabéns pela escolha. Jesus pagou um alto preço. Às vezes nós cantamos coisas que não tem nada a ver, e Josafá aqui é justamente um texto que está falando de coisas bonitas. O Silas está olhando para mim assim, nem fui eu que escolhi a música. Mas tá bom, foi bom. Mas olhando aqui para o texto, irmãos, eu fico vendo assim essa perspectiva de Josafá, quando ele, ao invés de fazer um discurso motivacional, um discurso dizer para o pessoal e até enganar o povo, como a gente vê muito na nossa sociedade, quando a situação está mal, o político se coloca e mente descaradamente para o povo ficar iludido com mentiras. O rei diz ao povo, a situação é urgente, é grave, estamos em perigo imediato. E o rei se coloca como a liderança principal da nação, e o rei vai fazer uma oração dizendo, Senhor, socorro. Meu querido irmão, algumas palavras expressas aqui pelo rei mostram não a confiança nos homens, mas mostra a confiança em Deus. E a oração de Josafá é magnífica, porque ele vai relembrar no verso 6 quem esse Deus é.
No verso 7, ele vai relembrar os atos poderosos desse Deus ao longo da história. E ao rememorar o que Deus fez, dizendo o seguinte: Senhor, nós chegamos aqui porque o Senhor foi nos livrando das mãos de inimigos ao longo da história. Tem um livro que eu li há uns anos atrás, de um pastor, que ele tinha na casa dele o altar da gratidão. E o que era o altar da gratidão? O altar da gratidão é, às vezes, passar uma pessoa na casa dele e falar assim, aí tinha lá um cômodo lá na sala de estar, que quando as pessoas passavam, assim, mas por que tem esses exames aqui, essas fotos, esses registros aqui? E o pastor falava assim, olha, eu tenho o altar da gratidão. Porque, vez ou outra, nós temos uma tendência de esquecer o que Deus já fez na nossa história. Então, aqui tem exames de livramentos que Deus deu na saúde da minha família. Aqui tem fotos de viagens que eu fiz, onde teve acidente, Deus guardou. E sempre que eu entro na minha casa e vejo esse altar da gratidão, eu lembro que Deus tem cuidado da minha vida, eu não me esqueço. Josafá está se lembrando na oração dos feitos de Deus na vida do povo. Dependência, irmãos, é reafirmar quem é o nosso Deus e o que Ele fez na nossa história até aqui. Estamos em 2026, irmãos, com um olhar para frente que nós não sabemos o que vem, mas podemos dizer aqui, aprendendo o princípio da dependência, que o Deus que nos trouxe até aqui haverá de cuidar de nós. E o meu desafio para você aqui nessa noite, antes de você dizer o seguinte, eu vou fazer, vou acontecer, é você pedir auxílio. E por que não nessa noite pedir socorro a Deus para que Ele cuide de você nesse ano de 2026? Porque os inimigos estão se juntando. Porque nós vivemos um mundo cada vez mais hostil à palavra de Deus. Porque nós vivemos uma sociedade cada vez que se organiza para tentar, de todas as formas, negligenciar ou adulterar a palavra de Deus. A melhor coisa que eu vejo aqui é a oração de Josafá dizendo, Senhor, socorro. O Senhor já livrou no passado. Mais uma vez, nos livra pela tua poderosa mão. Aliás, ele continua a oração e ele confessa na oração a situação dele. Amo o verso 12, porque a parte final diz assim, nossos olhos estão postos em ti. Mas antes de falar isso, e é uma oração que ele está fazendo diante de toda a nação, veja, é o rei dizendo isso. O rei costuma chegar e falar assim, olha, eu já sei o que vou fazer, já tem um plano, meu general já fez o projeto tal, meu comandante está com o projeto tal, temos o plano A, B, C, D, Y, J, H, alfa, ômega. O rei na oração diz assim no verso 12. Senhor, eu não tenho força. Olha o que diz o verso 12. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão. Primeira coisa que ele confessa, Senhor, eu não tenho em mim força para enfrentar esses desafios. Eu dependo de ti, porque eu não tenho forças para encarar os perigos que se avizinham diante da minha vida. Eu não tenho forças. Não tenho em mim forças. Meu irmão, não sei você, essa geração motivacional que a gente vive, vê a liderança principal falar que não tem força, é uma expressão que fala assim, ixi, agora então, o que vai ser de nós? Mas veja o que o rei está dizendo, Senhor, nós não temos como vencer esse desafio. A gente pede socorro, irmãos, quando a gente reconhece a nossa fragilidade. Deixa eu dizer uma coisa, de várias coisas que estou dizendo, deixe refletir com você aqui. Será que você pode bater no peito e dizer que você tem força para enfrentar 2026? Você consegue dizer para você mesmo que você tem condições de enfrentar 2026 e dizer assim, não, eu vou na minha força porque eu tenho força para enfrentar esse ano aí. Aprendendo o princípio da dependência. A oração de Josafá é, Senhor, eu não tenho força, nós não temos força. Mas ele diz uma outra coisa que eu amo. Ele continua a oração dele e diz assim, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Aí ele prossegue e diz, e não sabemos nós o que fazer. Meu amigo, imagina o rei que tem que ter os planos. Chega para você e diz assim, eu não tenho plano, eu não sei o que eu vou fazer agora. Não tenho ideia do que eu vou fazer diante desse problema. Não faço ideia para onde ir. Eu não sei o que eu posso fazer a partir de agora. Eu não sei o que
fazer. Nós não sabemos o que fazer. Aqui nós temos uma declaração expressa de uma dependência de que essa pessoa, Josafá, rei Josafá, chega para Deus com seu coração completamente limpo. E ele não chega para Deus como muitos de nós chegamos, já com os planos prontos, pedindo para Deus simplesmente assinar embaixo nossos planos. Mas ele chega simplesmente dizendo assim: Senhor, a minha vida está na tua dependência. Eu estou aqui assinando aqui a minha dependência e dizendo: escreve conforme o Senhor quiser, o plano é teu. E como a gente vai ver na sequência, o plano vem todo de Deus. Que coisa magnífica, irmãos. Deixa eu explicar isso bem claro para você aqui nessa noite. Quantas vezes nós chegamos a Deus com os planos prontos? Eu costumo usar isso muitas vezes em ilustração na pregação, quando a gente fala de consagração, e ao final desse culto aqui, eu quero que nós consagremos o nosso ano, mais uma vez, para Deus. Se você já consagrou, mas nós vamos consagrar aqui em comunidade, em igreja presbiteriana, mas às vezes nós consagramos da seguinte forma: a gente faz o plano, como se fosse num papel, escreve lá os seus planos, e a gente entrega para Deus e diz assim: Deus, assina embaixo aí os meus planos e eu quero que o Senhor assine. Eu sempre falo que o desafio nosso é o contrário, é assinar uma folha em branco e dizer para Deus: Senhor, escreve os teus planos, eu já assinei embaixo, o que o Senhor fizer, para mim é suficiente. É uma mudança significativa de perspectiva para enfrentar o ano que vem pela frente. Josafá afirma na sua oração de dependência: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu posso fazer. Então eles elevam as almas à oração e eles dizem assim: entretanto, os nossos olhos estão postos em ti. Porque o único lugar de onde ele tem certeza que ele pode caminhar e não tirar os olhos, não desviar os olhos, é da presença do Senhor, é da presença de Deus. Meu querido irmão, eu quero desafiar você na dependência em 2026, meu querido, meu amado irmão, a manter os teus olhos fitos em Cristo e não tirar os olhos de Deus, porque é do Senhor que vem o socorro para nós enfrentarmos, para que possamos enfrentar os desafios que vêm pela frente no ano de 2026, que já estamos aí vivenciando. Em segundo lugar, primeiro, aprendendo o princípio da dependência, nós aqui vemos como eles pediram socorro. O primeiro princípio é pedindo auxílio. Em segundo lugar, nós vemos aqui como eles receberam esse auxílio. A partir do verso 17, nós temos a seguinte descrição, que é magnífica, e diz assim, verso 17. Diz assim, aliás, vou aqui a partir do verso 15, Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Em segundo lugar, como Deus reage à oração daquele rei e daquele povo que se reuniu para orar. Se você pega o primeiro versículo ali, você vai perceber no capítulo 20, verso 1 e 2, diz que quando a notícia chega a Josafá que tem um exército se reunindo contra ele, diz o seguinte: Josafá teve medo. Agora, Josafá faz uma oração. E a resposta que Deus dá a Josafá, através do profeta que ali está, Jaaziel, é uma resposta que vai de encontro ao coração de Josafá. E olha como eles recebem essa resposta. A resposta vem da parte de Deus com alguns apontamentos importantes. O primeiro deles está lá no verso 17, diz assim: o Senhor é convosco. O Senhor é convosco. O Senhor é com você. O Senhor está contigo. Meus queridos irmãos, essa é uma promessa que precisamos rememorar para o ano de 2026. O Senhor é conosco. O próprio Senhor Jesus, quando
finaliza a sua missão aqui e é assunto aos céus, ele diz aos discípulos que estaria conosco até a consumação dos séculos. Meu querido irmão, para esse início de mais um ano, para os desafios que se acercam, para as lutas que virão, meu querido irmão, minha querida irmã, ao pedir socorro, lembre-se, o Deus a quem você ora é Deus que ouve e responde, e ele responde dizendo que ele é com você. Meu querido irmão, minha querida irmã, você não está sozinho na sua batalha. Vez ou outra nós chegamos na igreja e a igreja ela é interessante. Estudar a igreja é algo interessante, porque a igreja ela muitas vezes nos engana em alguns aspectos, porque a coletividade ela tem uma possibilidade de iludir a gente. Por exemplo, você vem numa igreja, a igreja está cheia, um louvor bonito, músicas bonitas, as pessoas cantam alegres, e aí tem uma pregação bonita, e aí aquela 1h30 que você fica ali, você acha que aquilo ali é o resumo da vida de muitas pessoas, e não é. Porque eu já vi muitas pessoas que estão na igreja e participando da coletividade, e quando estão na coletividade estão rindo, estão felizes, estão brincando, mas quando voltam para os seus lares, estão em profundas crises emocionais. Gente que recebeu notícia de diagnóstico grave de doença, gente que está com problema financeiro sério e que não sabe o que fazer, gente que está sem esperança, gente que está se sentindo só, gente que é insatisfeito consigo mesmo, gente que está aqui no ambiente da igreja, mas quando volta para casa entra numa espiral de pecado a semana inteira. E muitas vezes nós, com o nosso coração, estamos aqui, mas a sensação é, será que Deus está vendo o que eu estou passando? Josafá faz uma oração pedindo socorro e a resposta que vem da parte de Deus é, o Senhor é convosco. Meu querido irmão, lembre-se nessa noite, Deus estará conosco todos os dias, como já esteve conosco no mês de janeiro, estará conosco todos os dias desse ano de 2026. Deus estará conosco em cada viagem. Deus estará conosco em cada ida, em cada retorno do seu emprego. Deus estará com você na sua universidade. Deus estará com você junto à sua família. Deus estará com você lá na sua casa. O Senhor é conosco. Um outro aspecto que Deus diz ali imediatamente para Josafá, que eu comecei a argumentar aqui, é para confrontar aquilo que estava no coração dele. Josafá está com medo dos inimigos. E Deus vira para ele e diz assim, não temas. Aliás, essa expressão repete-se 2 vezes na resposta que Deus dá. Não temais, não temais. E quando a gente pede socorro para Deus e entregamos para Ele os nossos problemas, os nossos medos, as nossas preocupações daquilo que vem pela frente, meu querido irmão, a resposta de Deus é não tema. Porque Deus diz ali para aquele povo, e eu acho bonito isso, quando tudo aquilo é entregue, todo o problema é entregue, aí Deus manda o profeta dizer assim, a batalha não é de vocês, a batalha é de Deus. Meu querido irmão, quem batalha por nós é o nosso Deus. Quem batalha pela sua história, quem batalha pela sua família, quem batalha pelo povo da aliança é o nosso próprio Deus que tem batalhado por cada um de nós. E algo que me chama a atenção, porque às vezes nós vivemos uma perspectiva no cristianismo em que parece que a gente meio que vive, tateando para tentar entender os planos de Deus, e parece tudo às vezes meio turvo para a gente, né? E a gente então que é presbiteriano, que não acredita em profetada, que é muito nosso, né? A gente tem muito receio de uma pessoa vir e revelar alguma coisa para a gente presbiteriano, isso aí não funciona. Nós ficamos muitas vezes falando assim, o que Deus tem para a minha vida? O que Deus tem para mim? O que pastor, o senhor está falando que Deus vai falar comigo, mas como que Deus vai falar comigo? E parece-nos que Deus fica mandando mensagens assim meio subliminares para a gente tentar decifrar. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido irmão. E eu vou dizer a partir daquilo que eu creio e que eu tenho vivenciado da presença de Deus. O direcionamento de Deus para a vida do seu povo, ele é claro. Deus fala ao seu povo. O que eu quero dizer para você aqui? Quando Deus responde a Josafá, não só dizendo para ele que ele era com Josafá e com o povo, não só dizendo para Josafá, não precisa ter medo, Deus dá o direcionamento certinho. Josafá, você vai fazer isso, isso e aquilo outro. Eu quero dizer para você aqui nessa noite,
Deus continua falando com a sua igreja. Eu não sei como vai ser o seu ano de 2026 nos desafios, mas eu quero reafirmar para você aqui nessa noite, em nome de Jesus, que Deus vai dar direcionamentos claros ao seu coração. Na hora em que os desafios chegarem, da parte do Senhor, direcionamento claro da parte de Deus vai vir para nós, porque Deus continua falando com o seu povo. Isso me lembra uma história que já contei aqui alguns anos atrás. Me permitam contar essa história. Eu estava numa reunião de oração lá na igreja que eu era pastor lá em Goianésia, e ali uma cidade do interior, Goianésia ali na época com seus 60 mil habitantes, hoje já está quase 75 mil habitantes, e eu lembro que nós terminávamos, a gente tinha toda terça-feira reunião de oração, à noite na igreja, e assim, coisa da igreja, né? Terminava a reunião de oração, a gente ia lá para a porta da igreja e ficava aquela conversa entre os irmãos ali, aquela comunhão fraterna e maravilhosa que vocês sabem como é, que hoje vai acontecer daqui a pouquinho depois do culto. Muita gente é aquele pessoal que é o fecha igreja, né? Termina o culto, a pessoa fica aí, enquanto a última pessoa não foi embora, a pessoa fica aí conversando com todo mundo. Tem uns que terminam o culto já está em casa, né? Mas tem uns que ficam conversando ali, que não vai embora de jeito nenhum. E eu, como pastor da igreja, nessa época lá no interior de Goiás, terminou um desses cultos, estava lá conversando com os irmãos, estou conversando com os irmãos, quando, de repente, vira na esquina, e porque do lado da nossa igreja tinha uma outra igreja muito grande também, que não era evangélica, e vem uma procissão virando a esquina, assim, mas uma multidão, assim, numa procissão, assim, sabe? E crente é muito engraçado, né? Quando vê a multidão virando, o pessoal que estava ali na porta da igreja ali foi evaporando. Foi embora, só que tinha um irmão que, como a gente diz lá no Goiás, garrou de conversa comigo. E eu também já confesso para vocês, irmão, eu querendo escapulir ali, que a multidão foi vindo, né? E a multidão vindo, eu falei assim, esse povo aí nessa procissão esse ano não quer nem estar perto. Irmãos, a multidão, o irmão ficou agarrado comigo, a multidão atravessou a gente. E eu tô lá e a multidão passando, e cidade pequena, todo mundo me conhecia, o pessoal, ô, pastor Alexandre, opa, ô, pastor. Aí o padre lá falando assim, saudamos o pastor Alexandre. E eu, miséria. Fica baixa a cabeça. Ai. Mas eu lembro dessa cena, e de fato eram pessoas por quem eu tenho um carinho, alguns eu até trabalhava junto na faculdade, por isso essa gentileza deles para comigo. Mas eu nunca me esqueço de algo que brotou no meu coração naquele dia. Eu lembro de ver a procissão passando, mas muita gente passando naquela procissão, uma imagem bem grande no meio, sendo carregada, e muitas pessoas emocionadas, muita gente chorando, muita gente repetindo ali frases que eram ditas. E eu respeito ali aquela postura deles, mas ali eu cheguei a uma conclusão que eu guardo no meu coração quando eu vejo aqui essa oração de Josafá. E a perspectiva é a seguinte perspectiva, irmãos. Aquele pessoal, e muita gente ainda hoje, faz preces e orações para imagens mudas que não podem responder. Imagens que não podem ouvir, que são surdas, que não podem ouvir e não podem falar. Deixa eu reafirmar uma coisa para você em 2026, meu querido irmão. O Deus a quem você ora é um Deus que está atento para ouvir a sua oração. E Ele é Deus que fala. O Deus a quem você adora é Deus que responde. Você não está sozinho na jornada, porque o Deus que você cultua, Ele responde a você. Eu lembro de ficar vendo aquilo e falar assim, meu Deus, como a gente não valoriza algo tão importante que é falar com Deus e saber que Deus vai falar com a gente. Pode ser que, inclusive, nessa noite, meu querido irmão, Deus esteja respondendo a algum irmão, alguma irmã nesse culto, porque o Deus a quem nós cultuamos é um Deus que fala com o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro e último lugar, como eles atuaram depois da orientação. Princípio da dependência. Princípio da dependência, como eles pediram socorro, como eles receberam esse socorro e como eles atuaram por meio deste socorro. E aí nós temos, a partir do verso 21, algumas coisas que acontecem. Olha lá, a partir do verso 21 em diante, o que diz o texto.
Aconselhou-se com, capítulo 20, verso 21, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e os de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Verso 24. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Olha que direcionamento interessante. Como eles atuaram depois de fazer oração por socorro. O princípio da dependência. Aprendendo o princípio da dependência. Sabe o que acontece? Josafá ouve ali uma multidão chegando. Chega a notícia, ele fica com medo. Ele reúne o povo, faz uma oração dizendo que não tem plano, faz uma oração dizendo que não sabe o que fazer, faz uma oração dizendo que os olhos estão fitos em Deus. Deus responde dizendo o seguinte: a batalha não é sua, é minha, não tema, o Senhor é convosco. Aí Josafá vai reagir à resposta de Deus. Sabe como é que Josafá reage? Josafá reage fazendo a seguinte perspectiva, tendo a seguinte postura. Ele monta uma equipe de louvor. Ele monta o ministério de louvor. E ele monta o ministério de louvor para adorar. Essa aqui, irmãos, é uma das guerras mais interessantes. Porque é uma batalha onde o povo de Israel vai, ao invés de ir com um exército à frente para a batalha, ele vai com um grupo de louvor. Olha que coisa maravilhosa, pastor Silas. Que maravilha. Ao invés de ir com soldados, com espadas, eles vão com adufes, com trombetas. É esse o exército que Josafá vai. Tamanha a confiança de Josafá. Deus disse para eles: eu vou batalhar por vocês. Mas acontece algo interessante. Josafá, então, tem essa perspectiva. Nós vamos lá, vamos ver o que Deus vai fazer. E Deus diz assim: você não vai precisar batalhar em nada. Mas Josafá diz assim: mas nós vamos adorar a Deus. E monta a equipe de louvor lá, vai com essa equipe de louvor, pega os principais. Esse pessoal vai vestido com seus paramentos mais especiais de louvor a Deus. E diz o texto, e quando eles estão louvando a Deus, a Bíblia diz que os inimigos são derrotados. Eu acho extraordinária essa perspectiva aqui, porque diz que o texto que os inimigos estavam a postos, preparados para a batalha, e o que acontece? Há uma confusão tão grande entre eles que os moabitas começam a lutar contra os do monte Seir, e aí entre eles começam a se lutar entre eles mesmos, e aí depois os próprios moabitas com os amonitas lutam entre si, de tal forma que quando o povo de Deus chega para a batalha, não tem batalha. Estavam todos mortos. Meu querido irmão, não subestime o agir de Deus quando você está na presença do Senhor em verdadeira adoração, descansando em Deus, no Deus que trabalha por você. Sabe que aqui eu vejo um princípio importante para nós, de vários que nós só pensamos aqui nessa noite, já caminhando para a parte final dessa reflexão. Talvez se a geração de Josafá fosse igual à nossa geração, o trecho final do texto aqui seria um trecho totalmente diferente. Porque, veja, há perigo, há oração, há resposta, e após a resposta, há uma postura de adoração. Muitas coisas se assemelham às nossas vidas aqui. Há perigos, nós oramos, nós vamos ao culto, Deus fala conosco, só que a diferença da nossa geração para a geração de Josafá, nesse momento aqui da vida dele, é que quantas e quantas vezes Deus responde para nós: não temas, vou batalhar por você, descanse em mim, o Senhor é com você, a batalha é minha. Aí o que a gente faz? Ouve Deus falando isso conosco, ouve essa promessa sendo relembrada, sendo resgatada. E o que a gente faz? Somos uma geração ansiosa, somos uma geração que acha que nós somos o centro do universo, somos uma geração que acha que a gente tem que ajudar a Deus. Não,
Deus falou que vai, mas deixa eu ajudar ele, né? Deus falou que vai batalhar, mas deixa eu levar uma espada. Vai que está faltando uma espada. Se fosse a geração nossa, Josafá ia reunir ali um monte de guerreiros e falar assim, vai que Deus precisa de ajuda. Meu irmão, releia o texto. Não tem uma espada, não tem um arco e flecha, não tem um guerreiro, mas tem um povo na certeza de que Deus daria a vitória. Há um grande desafio para nós nesse ano. E eu quero concluir. E o desafio é: lutas virão. Ao dizer isso aqui para vocês, irmãos, eu não faço ideia das lutas que Deus vai trazer para mim em 2026. E tem hora que quando eu vou envelhecendo e vou vendo os perigos que se avizinham, vendo coisas que acontecem, tem hora que o meu coração estremece. Mas foi muito bom reencontrar na minha devocional esse texto de Josafá, de relembrar que nós servimos a um Deus a quem nós podemos pedir socorro. Esse Deus que nós pedimos socorro é Deus que responde e que batalha por nós. Mas o grande desafio para nós nesse ano é louvar, ao invés de querermos resolver as coisas com as nossas próprias forças. O grande desafio é de viver uma dependência, que seja a dependência de Deus, de falar assim: Senhor, eu entreguei essa batalha nas tuas mãos. E a tua palavra diz que o Senhor é Deus que batalha por mim. Eu quero louvar enquanto o Senhor batalha e peleja pela minha causa. Sabe, irmãos, nós temos um Deus vitorioso. E talvez você aqui nessa noite tenha batalhas que você esteja enfrentando na sua vida. Batalhas na sua vida pessoal. Talvez você está aqui nessa noite e ninguém sabe que você tem um vício. Talvez você está aqui nessa noite e está preocupado com uma questão na vida do teu filho. Talvez você está aqui nessa noite preocupado com uma questão na vida do teu esposo, da tua esposa. Talvez você está aqui nessa noite e está angustiado com o que pode acontecer no seu trabalho nesse ano de 2026. Talvez você está aqui nessa noite e tem preocupações de não cair, não pecar de uma forma que Deus seja ofendido na sua vida nesse ano. Eu quero dizer para você aqui nessa noite: entrega, peça socorro e deixa Deus batalhar por você. Enquanto Deus batalha, louve de todo o coração. Eu sei que eu estou aqui remoendo algumas coisas, insistindo em algumas coisas, mas se tem uma coisa que me preocupa também, quando eu observo a igreja, sou um observador, e uma luta que eu tenho no meu próprio coração, é de ver quantas vezes nós cantamos verdades profundas, canções lindas. A gente está tão acostumado com a rotina que a gente canta e faz o culto tudo no automático. Tudo no automático. Não refletimos naquilo que estamos cantando, não refletimos naquilo que estamos orando, não refletimos na profundidade daquilo que estamos vivendo. E nós estamos aqui nessa noite fazendo um exercício espiritual de fortalecimento do povo da aliança. Que Deus nos capacite, porque no final do texto, meus queridos irmãos, eu amo esse final do texto, o povo foi lá, a batalha estava vencida, eles escolheram os despojos, mas mais do que isso, a partir do verso 27, eu concluo dizendo isso, diz assim: então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas, trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Lá no Novo Testamento, tem um texto em João, capítulo 20, quando os discípulos, após a ressurreição de Jesus, e existe notícia de inimigos por todos os lados, e diz o texto de João 20, a partir do verso 19, que eles estão reunidos numa casa com as portas fechadas. Jesus aparece ressurreto entre eles. E a primeira palavra que sai da boca de Jesus é: Shalom Aleichem, paz seja convosco. Diz o texto que eles estavam com medo. Quando Jesus se apresenta, Jesus anuncia paz. E o que eu desejo para você diante dos desafios de 2026 é que você descanse em Deus, porque Ele batalhará por nós, e que da parte de Deus no seu coração, meu querido irmão, Shalom Aleichem.
A paz de Cristo, do Cristo que venceu, do Cristo que venceu a morte, do Cristo que ressuscitou, do Cristo que já venceu todas as batalhas, do Cristo que voltará. Que a paz de Cristo conduz o seu coração em 2026. Porque em Cristo nós já somos mais que vencedores. Que Deus te abençoe grandemente e que Deus fortaleça o seu coração. Eu quero orar por você nesse momento. Curva a sua cabeça nesse momento. E eu queria desafiar você aqui nessa noite. Fazer uma oração por você. E você fique muito em paz acerca do que eu vou desafiar você aqui nessa noite. Mas, se você quer nessa noite, meu querido irmão, que nós oremos por você, para que você consagre esse ano de 2026 ao Senhor, no que tange as batalhas, no que tange aos desafios, dizer, Senhor, que o Senhor batalhe por mim as batalhas de 2026. Eu quero desafiar você a se colocar em pé onde você está. Se você também, em algum aspecto da sua vida, em alguma área da sua vida, você tem enfrentado um inimigo que tem te ferido, um inimigo que tem te afrontado, e você quer dizer, Senhor, me livra desse inimigo, derrota esse inimigo por mim. Se coloque em pé onde você está. Deus pode te libertar de coisas que estão atrapalhando a sua vida, te prejudicando, te enfraquecendo. Hoje é um tempo de nós falarmos para o Senhor, Senhor, meu ano está aí ainda, estamos no começo, e eu quero, Senhor, que o Senhor vá à frente, que o Senhor derrote os inimigos, e que eu possa descansar no Senhor. Eu quero entregar e consagrar, e eu quero descansar no que o Senhor haverá de fazer. Se você quiser se colocar em pé, meu irmão, ainda há tempo, e há um tempo oportuno de consagração daquilo que nós haveremos de fazer em 2026. Vamos orar? Pai, como é bom olhar para a Tua palavra e ver nela direcionamento específico para as nossas vidas. Muitas vezes nós chegamos, ó Deus, aqui à Tua igreja, à Tua casa, onde nós chamamos Tua casa, mas a comunidade da Nova Aliança, e nós chegamos aqui, ó Deus, com os desafios da nossa vida, desafios que são legítimos, desafios que a todos nós temos que passar por eles. E, Senhor, como é bom ver um texto tão claro que diz acerca de um desafio, uma batalha, um líder que foi à presença do Senhor em dependência, que orou ao Senhor pedindo socorro. E como é bom ver na Tua palavra a resposta clara que o Senhor deu, dizendo que o Senhor batalharia pelo povo. Pai, nós queremos mais uma vez consagrar esse ano que estamos já nele e os desafios que virão pela frente, queremos consagrar esse ano, as nossas vidas ao Senhor, dizendo, vai à frente, Pai, batalha por nós. Batalha as nossas lutas, Deus, na saúde, nos relacionamentos, na nossa casa. Pai, repreende todo o mal de dentro das nossas casas. Pai, em nome de Jesus, abençoa a saúde dos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, ó Pai, no trabalho. Abençoa o Teu povo, ó Deus, na universidade. Senhor, abençoe, ó Deus, as famílias aqui reunidas na parte financeira. Ó Deus, nós temos tantos desafios espirituais, ó Deus. Não nos deixa ser em 2026 piores do que fomos em 2025. Portanto, nos dá um coração piedoso, nos dá dependência do Senhor. Aviva a Tua obra, Senhor, aviva o nosso coração. Nos dá ânimo para ler a Tua palavra, ó Deus. E, Senhor, no que tange aos inimigos que cercam o Teu povo, e a Tua palavra diz que o inimigo das nossas almas, ele é como um leão ao nosso derredor, buscando um momento para tentar nos tragar. Pai, em nome de Jesus, batalha as nossas batalhas por nós. Vai à frente, ó Deus, e batalha por nós. E dá a nós essa dependência de, enquanto o Senhor batalha, sermos como Josafá, de louvarmos, porque sabemos que tem alguém batalhando por nós. Não louvarmos por louvarmos, mas louvarmos o Deus que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor pelos séculos dos séculos. Seja a Tua bênção sobre o Teu povo. Essa é a oração que fazemos ao Senhor agradecidos. Em nome de Jesus. Amém.